שלום לכולם. שבת שלום, שבת שלום, שבת, 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 שבת שלום. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל היי. 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 עוד אבינו היי, עוד אבינו היי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו היי. עוד אבינו היי, עוד אבינו היי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו היי. זהור את יום השבת e לקדשו. Lembre que do dia de Shabat para santificá-lo. O Eterno, bendito seja o seu glorioso nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadishu. Lembra-te o dia de Shabat para santificá-lo. Shabbat Shalom Lekulam, bem-vindos ao canal Teshuvah Total. Eu sou Renato de Prinzo e trago hoje a continuidade do estudo que começamos ontem à noite. Se você não viu, está disponível aqui no canal. Você pode ver depois o início dessa porção Kitavô, a 50ª porção do livro da Torá, né? A porção que está no livro de Devarim, capítulo 26, 27, 28 e 29. Então vamos prosseguir esse estudo, essa porção, ela é a coroação de todo o ensinamento que a gente recebeu até agora, né? De todas as mitzvot do Eterno, todos os hukim, todos os mishpatim que o Eterno nos deu, nos legou, para que a gente tenha uma vida plena, uma vida de shalom. Ele aqui nesta porção, ele ensina como a gente vai ter direito a bênçãos e direito à maldição. Isso é um direito nosso. Nós é que escolhemos o que a gente quer, né? E parece brincadeira, né? Quando a gente fala assim, é um direito de escolher a maldição, mas muita gente escolhe a maldição simplesmente por ignorância. Muitas vezes, por ignorância, a pessoa escolhe a maldição sem saber que aquilo é uma maldição. Muitas vezes a pessoa rechaça a bênção porque vive na ignorância. Então, a Torá traz esse entendimento, traz esse esclarecimento, apresenta como você se liberta, né, dessa maldição, que você tenha condições de fazer a escolha correta. Então vamos dar início a essa porção, vamos abrir o coração para a gente estudar, então, né, estudar essa porção. Desculpe, aqui não mudei o slide, né? Então, porção Kitavô, a bênção ou a maldição. O que você escolhe? O que escolhes tu, né? Hakelalá ou Habrahá? A maldição ou a bênção? Mas vamos falar aqui dessa figura, né? Essa figura que eu escolhi aqui como fundo, porque ela vai ser citada nessa porção. O Eterno vai mostrar para nós o que significa essa figura, o que significam esses dois montes aqui lá no fundo, né? O que eles estão representando como bênção e como maldição. Então vamos iniciar agora o capítulo 27. Deixa eu voltar aqui com a minha cara para você acompanhar o que fala o capítulo 27. Vayetzá Moshe Ziknei Israel et Ha'am Lemor, e ordenaram
Moshe e os anciãos, né? Os anciãos que são os líderes, né? Os chefes, aqueles que tinham responsabilidade sobre as suas tribos, os líderes de Israel. A todo o povo, ao povo dizendo: Shamor et kol hamitzvah asher anochi metzavet aterem hayom. Guardem a todo mitzvah, né? Mitzvah, a toda ordem, a todo mandamento que eu vos ordeno hoje. Então a mitzvah que Moshe está passando para o povo, a ordem que ele está dando é para eles guardarem todas as mitzvah que ele passou naquele dia. Você recorda que Moshe inicia o seu discurso repetindo as 10 maravilhosas palavras, lá no capítulo 6, né? na porção, no início do estudo dessa porção, nós vimos Moshe repetir todos os 10 mandamentos, todas as 10 maravilhosas palavras, a série de Devarim, que nós conhecemos como os 10 mandamentos, que são as mitzvot do Eterno. Todas essas mitzvot ele está repetindo. Então ele diz: guardem todo o mitzvah, ou seja, guardem todo o mandamento que eu estou passando para vocês hoje. Verhaya bayom asher ta'avru et hayarden el haaretz asher Adonai Elohecha noten lach vaha kemutah lecha avanim gedolot vesabita otan basid. E será no dia que atravessarem o Iardém, né? Atravessarem o Jordão para ir conquistar a terra. A terra que Adonai, o teu Elohim, veja sempre que Moshe fala isso individualmente, não tem grupo que vai conquistar a terra, porque a terra pertence a cada um, o Eterno concede a cada um o seu uso, né? Então é para cada um, a gente tem que ficar sempre atento que os mandamentos são para cada um. Eu não posso cumprir o mandamento para você, você não pode cumprir o mandamento para o teu filho e assim por diante, né? Cada um tem que cumprir individualmente. Que Elohim te concede, noten lach, levantarás para ti pedras grandes e cobrirás com cal. Né? Cobrirá com cal. O que significa levantar pedra grande? Você lembra, né, que a palavra avanim, né, avanim, pedra, é a mesma palavra de binei. Né? Você tem aqui a raiz, ó, bet, nun e ud, binei. Então avanim e binei são sinônimos. Então, o que significa essas pedras? São os testemunhos. Você tem filho, esse teu filho vai levar o teu DNA para frente, vai levar a tua história, o teu costume, tudo que você faz, esse teu filho está levando adiante. E uma pedra também, né? Você registra numa pedra, você lavra aquela pedra, escreve naquela pedra, essa pedra vai preservar durante muito tempo, né? Durante muitos e muitos milênios, aquilo que foi escrito na pedra. Então nós temos lá construções antiquíssimas que você consegue identificar, que você consegue descobrir muita coisa da história passada analisando aquelas pedras, porque foi registrado na pedra. Escrevendo num papel ou numa memória de computador, isso se perde, alguém vai lá e apaga, né, retira o que está ali dentro. Então, tudo isso, o Eterno traz essa simbologia aqui. Agora, quantas pedras foram? Ele diz aqui, levantará para ti pedras grandes. Né? Será que foi uma, 2, 50? Não, pedras então não pode ser uma, né? Tem que ser pelo menos 2. Mas será que foram muitas? Será que foram escritas toda essa Torá,
né? Todo o texto da Torá, 309.625 letras, foram escritos em 2 pedras. Tinha que ser muita pedra, né? Ou será que foi escrito somente a Aseret HaDevarim, né? Pedras grandes, por quê? Porque foram escritas nelas a Aseret HaDevarim, né? É um consenso não, porque são os sábios discutem aí se foram 2, se o Eterno mandou fazer 2 ou se fazer mais, mas muitos têm essa visão de que foram 2 pedras grandes porque elas representam as Aseret HaDevarim. Não há nada maior para cumprirmos com as mitzvot do Eterno do que a cumprir as Aseret HaDevarim. Toda a Torá está resumida nessas 2 tábuas. São os 2 maiores mandamentos da Escritura, são essas 2 tábuas. Então, essas tábuas têm essa dimensão, essa grandiosidade. Não há nada maior, né, do que elas no nosso mundo. Essas 2 luhot, essas 2 tábuas, essas 2 pedras, são aquelas que nós devemos ter sempre na nossa frente, na nossa consciência, na nossa mão, agir de acordo com elas e ter elas na nossa mente, na nossa fronte, em todos os momentos da nossa vida, né? E porque pedra também representa algo que pode causar um tropeço, né? Então, se você tem uma pedra no teu caminho e você não vê, você pode tropeçar e cair, né? Então, essas pedras têm esse significado. Se você não olha para essas pedras, se você não vê essas pedras, se você não lê o que está escrito nessas pedras, você vai cair, você vai tropeçar, você vai se machucar, seguir um caminho totalmente errado, né? Então é por isso que o Eterno fala: levante 2 pedras grandes e cobre elas com cal, ou seja, passa o cal nelas, porque o cal tem uma cor branca, né? Ele representa uma impermeabilização, ele representa a pureza, né, da cor branca, lavan, a cor branca, né? Então, essa pedra tem que ser coberta, tem que ser clara, tem que ser limpa, né? Tem que ser uma pedra que traga esclarecimento para todos que olharem para ela. Verá Tavta Alechem et kol divrei hatorá hazot, e escreverá sobre elas todas as palavras desta Torá. Be'avirecha lemaan asher tavo el haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha Eretz Zavat Halav Udevash Kaasher Diber Adonai Elohei Avotecha Lach. Escreverá sobre ela todas essas palavras desta Torá ao atravessares a fim de entrares na terra que Adonai, o teu Elohim, te concede, uma terra que mana leite e mel, conforme falou Adonai, o Elohim de teus pais. Voltar aqui o texto. Te concede uma terra que mana leite e mel, conforme falou Adonai, o Elohim de vocês, a vós. Ele concede para vós, ele concede para todos aqueles que obedecem, que ouvem as suas palavras e obedecem as suas palavras. Então, quem tem direito a entrar nessa terra, quem tem direito a entrar nessa terra que mana leite e mel, que sobeja o alimento, sobeja o prazer do alimento, é aquele que ouve a palavra do Eterno, aquele que guarda a sua palavra. Verayá be'avchen et Hayarden, e será quando atravessarem o Yarden, Takmu et Avanim, Haile Asher Anohi Metzavé, levantem, Takimu, levantar, né?
com a palavra levantar, a raiz dessa palavra está aqui, levantem essas pedras, como eu, mitzvah, ordeno a terrem, a vocês, Rayon, hoje, Bahar, Eival, Sadetá, Otan, Basid, e cubram-nas com cal, ou seja, pintem as pedras com cal, levantem essas pedras, mas aonde? No Monte Eival. Então é num monte específico que ele está dizendo, né, para ser levantado. Então nós vamos ver que existem dois montes, é o Monte Eival e o Monte Grizim. E essas pedras terão que ser levantadas no Monte Eival somente, não são no Monte Eival e no Monte Grizim. Por quê? Porque o Monte Eival vai ser associado com a maldição e o Monte Grizim vai ser associado com a bênção. Não quer dizer que um monte é amaldiçoado e o outro monte é abençoado, não é isso, né? O que o Moshe está colocando para nós é que nós precisamos identificar, o ser humano precisa sempre observar alguma coisa palpável, né? Ele quer ver, ele quer sentir, ele quer observar, ele quer ouvir o som, né? Ele precisa ter algo material para ele entender. Então, são dois montes, esses dois montes são muito próximos, Moshe não conhecia esses montes, ele foi orientado pelo Eterno para dar essa orientação, mas ele não entrou na terra, ele não sabe onde são esses montes, ele não conhece esses montes, mas ele sabe que são dois montes, então um vai representar a maldição e o outro vai representar a bênção. E as pedras serão colocadas na maldição. Por quê? Porque a maldição ela sempre está à nossa porta, como disse o Eterno lá para Caim, né? Quando Caim matou seu irmão, quando Caim ainda não havia matado o irmão, quando Caim, né, descaiu-lhe o semblante, quando o Eterno gostou mais do presente que recebeu de Hevel, né? Então Caim ficou chateado, ficou deprimido lá, e o Eterno disse para ele: por que você ficou assim, né? O mal bate à tua porta, você é que vai aceitar ou não. Então, quando essa pedra está colocada no monte que representa o mal, quando você for buscar alguma coisa que não é o bem, que não é a bênção, alguma coisa que está ligada ao mal, você vai verificar as duas pedras, vai ler o que está nas duas pedras e vai então exercer a tua escolha de não andar naquele caminho, de você escolher entre a Yetzirah, o mal, e a Yetztová, a Yetzratov, o bem, você escolha o bem. Você, então, ao olhar para aquelas pedras naquele lugar, você vai identificar que você deve cumprir o que está escrito nelas, então vai deixar de seguir naquela direção. Uvanitashan Mizbech Ladonai Elohecha Mizbach Avadim Lotanif Alechem Barzel, e construam ali um altar a Adonai, o teu Elohim, um altar de pedras, não brandirás nelas o ferro. Essa palavra Barzel, então tem que ser pedra bruta, né? A pedra tem que ser bruta. Então, pegou aquela pedra, vai escrever naquelas pedras sem manusear com ferro aquela pedra, sem adulterar aquela pedra. Então, isso está nos trazendo o seguinte significado, né? A palavra do Eterno não pode ser alterada de jeito nenhum. Então, você não pode ir lá pegar um estilete, um porrete, uma marreta, né? Uma talhadeira e ir lá tirar umas pontas daquela pedra, cortar aquela pedra, alisar, botar ela de uma outra forma, né? Como muitos fizeram com a Escritura, com a palavra do Eterno, com as Asérita Devarim, mudaram a ordem, mudaram o texto, né? Colocaram sinônimos ali que não estão na Escritura. Então, tudo isso não deve ser feito, não deve ser brandido ferro. Por quê? Porque a pedra tinha que ser pedra bruta. A Torá é
a palavra do Eterno, que nos foi dada naquele momento para Moshe e nunca mais pode ser alterada, né? Como muitos fazem, como muitos quiseram fazer durante toda a história. Não se pode alterar essa palavra, ela tem que ser mantida da mesma maneira, porque o mundo muda, mas a Torá não muda, os ensinamentos não mudam, o ser humano não muda, a Torá também não muda, né? O ser humano é a mesma essência desde Adão e Havá, é o mesmo ser humano, né? Então, por mais que nós desenvolvamos tecnologia, conhecimento, né? Vamos lá para a Lua, agora querem ir para Marte, tudo isso é possível, mas o ser humano é o mesmo, né? A nossa essência é a mesma. Então nós não podemos alterar simplesmente para ajustar esse ensinamento ao que nós achamos que é o correto, porque ele é correto e deve ser mantido da mesma maneira, não pode ser alterado com a nossa, de acordo com a nossa vontade, né? Então nós temos esse ensinamento, cada palavra aqui tem um ensinamento muito importante, né? E para a gente que mora no Brasil, nós temos aqui, né, um ensinamento muito interessante, que é o nosso próprio nome do nosso país, né, da nossa nação, essa palavra Barzel, né? Barzel, ela veio da época da colonização, né, quando vieram os primeiros navegadores portugueses chegaram aqui. A grande maioria, cerca de 70%, 80% eram de judeus que foram expulsos da Europa, que eram expulsos da Europa e foram trazidos para o Brasil, né? Os reis católicos, Isabel e Filipe, né, que Portugal e Espanha naquela época, eles, se você acha que as atrocidades do nazismo foram terríveis, você precisa ler a história desses dois, né, desses dois reis católicos, como são conhecidos, porque eles foram terríveis contra o povo judeu. Eles massacraram muitos, mataram muitos, fizeram com que muitos se convertessem à religião deles, ao catolicismo na época, né? Fizeram com que muitos fossem separados de filhos, fossem mortos, fossem afastados, e um dos processos que se dá com toda a civilização que domina uma outra, né? Aconteceu com os judeus, aconteceu com os africanos que foram trazidos como escravos, aconteceu com os povos nativos das Américas quando os exploradores chegaram. Há um processo que tem 3 fases, né? Esse processo vem lá de Nimrod. A primeira fase é: esse povo não pode viver no nosso meio sendo dessa nação. Vamos pegar o caso dos judeus. Esse povo não pode viver no nosso meio sendo judeus. Então a primeira coisa que se faz é convertê-los, né? A conversão, como os assírios fizeram, pegaram as mulheres israelitas, casaram com homens de outras nações, os homens israelitas casaram com mulheres de outras nações, para que o povo se perdesse a sua história, a sua cultura. Então essa é a primeira parte, né? A parte da conversão. Mas muitos não ficam satisfeitos. Isso aconteceu no início dessa era. Então alguns decidiram fazer o seguinte: vamos separar esses judeus, não podem viver no nosso meio, eles têm que se converter a essa nova religião que a gente está criando agora. Então essa conversão é necessária. O segundo passo nisso é fazer com que eles sejam espalhados, eles não podem viver no nosso meio. Primeiro, não pode viver no nosso meio sendo judeus. Conversão. O segundo é uma expulsão, ou seja, eles não podem viver mais aqui, eles têm que sair do nosso meio, né? Eles têm que sair da nossa região, eles não podem viver no nosso meio. Isso foi feito com os judeus, foi feito com o povo nativo das Américas, né? Então, primeiro tentaram fazer com que aquele povo, né, aquele povo que estava habituado a viver à vontade no meio da selva, se tornasse como eles, usasse roupas, usasse aquela indumentária que eles queriam usar, que obedecessem às suas religiões, que seguissem as suas religiões,
que mudassem seus nomes para nomes latinos, greco-romano, né? Um nome grego-romano que permanece até os dias de hoje. Então, não deu certo, vamos agora fazer com que esse povo, né, com que esse povo seja expulso do nosso meio. E aí os reis portugueses, Portugal e Espanha fizeram o quê? Bota todo mundo na caravela e manda para esse lugar, manda para esse novo mundo. Se morrer no caminho, não tem problema nenhum, não é problema nosso. Então muitos vieram para o América Latina e América do Norte, né? Muitos judeus vieram nessas embarcações, por quê? Porque foram enxotados da sua região, da sua terra, né? Onde viviam, onde já haviam sido expulsos de Israel e agora estavam sendo expulsos da Europa. E o terceiro passo, né? O terceiro passo disso é a aniquilação, o extermínio, né? Que esses reis fizeram e foi motivo do Holocausto nazista que aconteceu há 100 anos atrás. Ou seja, primeiro, não pode viver no nosso meio como judeus. Segundo, não podem viver no nosso meio. Terceiro, não podem viver. Então essa é a forma com que os seguidores de Nimrod tentam dominar toda uma nova civilização, um novo povo que se apresenta frente a eles, dominar dessa maneira. Então, quando esse povo veio para o Brasil, isso é só um devaneio aqui que me ocorreu agora, né, para passar para vocês como isso afeta todo o povo judeu, mas afeta também todos os outros povos que foram dominados durante toda a história. E esse povo, quando veio para o Brasil, né, esses navegantes que vieram para o Brasil, eles falavam a sua língua natal entre eles, misturando lá com a língua dos portugueses, né? Então ficou uma mistura. Eu tenho muito boa lembrança disso. Meus pais eram imigrantes italianos, né, de uma regiãozinha lá da Itália. Eles vieram para o Brasil e foram morar num lugar que só eles eram italianos daquela língua. Então eles falavam metade da língua deles, metade em português, metade de uma nova língua que eles inventaram, adaptaram palavras das duas línguas e aí criaram uma língua totalmente, não era nem italiano nem português, né? Então é uma coisa assim. E todos aqueles que vieram nas embarcações com Cabral, eles tinham essa forma de falar. E aí uma madeira que eles utilizavam, que era muito abundante, que eles utilizavam para a construção, né, era uma madeira muito dura e avermelhada, ou seja, parecia um ferro, né, uma madeira que era um ferro. Então essa madeira foi chamada de Etz Barzel, que teve uma iud inserida aqui no 9, passou Etz Brasil, pau-brasil. Pau-brasil, então, vem dessa palavra, né, dessa madeira que era uma madeira nobre, uma madeira que valia muito. E também, né, também aqui só para título de curiosidade para você, ela deu nome àqueles que trabalhavam com essa madeira, cortavam, transportavam, comercializavam, né? Então, essas pessoas eram os que trabalham com Brasil, né? Eram os brasileiros. Então, a nossa nacionalidade, na verdade, a terminação eiro, né, significa profissão, padeiro, marceneiro, copeiro, pedreiro, né, ladrilheiro, brasileiro, é aquele que trabalha com aquilo. Então, esse povo passou a se chamar de brasileiro, mas isso representa uma profissão. Nós devíamos ser chamados, nossa nacionalidade devia ser brasiliano como somos conhecidos hoje nas outras línguas, né? O inglês não fala brasileiro, o inglês fala Brasília, né? Assim como alagoano, sergipano, né? Baiano, né? Todos têm essa terminação. Mas vamos continuar aqui ao texto, porque era só uma curiosidade para você, né, para você aprender com a Torá muitas coisas que não estão
escritas na Torá, e você só aprende quando estuda a Torá. Você percebe de onde vêm as palavras, de onde vem a nossa cultura, de onde vem tudo que está à nossa volta, e muitas vezes a gente nem sabe. Tá? Avanim Shelomot Tivne et Misbach Adonai Elohir. Com pedras inteiras construireis o altar de Adonai, o teu Elohim. Verhalita alav olot la Adonai Elohir. E oferecerás sobre esse altar, elevação, ou seja, oferta queimada de animais, de alimentos, né? Tudo vai ser oferecido a Adonai, o teu Elohim, nesse altar de pedra. Ve safarta shelamim, ve aharta shan, ve samarta lifnei Adonai Elohecha. E sacrificarás shelomim, ou seja, ofertas de paz, e as comerás ali, e alegrar-te-ás frente a Adonai, o teu Elohim. Então nós sempre temos que nos alegrar frente ao Eterno, nos alegrar com tudo que Ele nos dá, nos alegrar com todo o bem que Ele nos traz. Então Ele nos traz aqui, Ele vai nos trazer as bênçãos e as maldições, para que a gente possa alegremente escolher as bênçãos. Verha tavta al havanim et kol divrei hatorah hazot baer reitev. Escreverás sobre as pedras todas as palavras desta Torá, declara-as bem. Né? Então, se você lembra lá da porção de Devarim, né? No capítulo 1, verso 5, Moshe começou a declarar essa Torá. Era a mesma palavra, Baer, né? Baer, ou seja, começou a declarar, a dizer, a expressar. Né? Então, é a mesma palavra. E é interessante que aqui diz, para declará-las bem, porque no meio daquele povo todo havia pessoas de muitas nações, haviam pessoas que não eram descendentes de Israel, né? Eram estrangeiros que estavam ali misturados, né? Os Erevrav que estavam lá misturados. Então todos têm que entender essa palavra. Essa palavra não é só de um grupo, só de um povo, só de uma pessoa, só de uma nação. Ela é para todos, ela serve para todos. Então ela tem que ser explicada para todos, ela tem que ser declarada para todos. Outra coisa interessante que a gente tem da palavra Baer é que ela também é a palavra Beer, ou seja, um poço, né? Um poço Reitov, um poço de bondade, ou seja, todas as palavras da Torá representam a bondade. Né? Você só usa ela para maldade se você quiser, né? Se você tiver esse interesse, se você for uma pessoa que não queira fazer o bem. Então você pode usar as palavras da Torá para o teu benefício próprio. Né? Então é isso que ele está falando aqui. Né? É um poço de bondade. Todas essas palavras, declara-as bem. Todas essas palavras que são um poço de bondade. É um poço de águas vivas, um poço que nunca deixa de fornecer uma água pura, uma água saudável, uma água que nos alimenta, que nos refresca, que nos torna fortes. Né? Então, todas as palavras da Torá, a cada dia que você lê, você aprende mais, você se torna melhor, você se torna mais sábio, transforma o ímpio num sábio, transforma o tolo em um sábio, como diz o Salmo. Então, você precisa estar sempre estudando, sempre lendo essas palavras, que elas te alimentam, que elas te refrescam, que elas te trazem muito entendimento. Né? É um poço de bondade.
uma aguinha aqui que... Vaidaber Moshe Verhakohanim HaLeviim. Falou Moshe e os Kohanim, os Leviim. Por quê? Porque todo Kohanim era da família de Levi. Nem todo Levi é Kohanim, mas todo Kohanim é Leviim. El Kol Israel, a todo Israel, lemor, dizendo: Ha-seket, hasket, o Shema. Silencie e ouça. Né? Silencie, Shema. Shema, ouça Israel. Shema Israel. Né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então, silencia, para de conversar, para de prestar atenção em outras coisas. Preste atenção nessas palavras que ele vai falar agora e ouça essas palavras. Não só com o ouvido, mas ouça com o coração. Ouça lá no teu coração as palavras. Hazket Ushma Israel Hayom. Hayom Hazé Ni Riit Ni Reita Lean Ladonai Elohecha. Nesse dia, torna-te por um povo para Adonai, teu Elohim. Então é isso que a gente precisa, escrever as palavras no nosso coração, nesse poço de bondade, essas palavras que são um poço de bondade, escrever no nosso coração, silenciar para todas as besteiras que você ouve por aí, silenciar para todas as doutrinas, as tradições, a tudo que não é importante, que não te leva a lugar nenhum. Ouça somente a palavra do Eterno. Né? E assim, quando você fizer isso, nesse dia você vai se tornar um povo para o Eterno. Então o povo do Eterno não é aquele povo que nasceu de Ever, né? De Ever que não participou da construção da Torre de Babel e é perseguido até hoje por todos aqueles povos. Né? Então Ever ele não participou e deu origem a toda essa descendência, mas não só a essa descendência. Por quê? Porque diz: declararás bem que é para todos os povos que queiram vir e que queiram, nesse dia, então, ser chamado de um povo do Eterno. Então, o povo para Adonai, nosso Elohim, é aquele povo que segue as suas palavras, que segue as suas orientações. Shamta Bekol Adonai Elohecha Asita et mitzvotav et hukav asher anochi metzaveta hayom. E ouvirás a voz de Elohim, de Adonai, o teu Elohim, e farás, praticarás, né, executarás suas mitzvot, suas ordens, seus mandamentos. Veet hukav, seus hukim, os regulamentos que não têm uma explicação lógica, que nós devemos cumprir, porque o Eterno diz que é o melhor para nós e nós devemos obedecer a essas ordenanças, a esses regulamentos. Né? Que eu, Asher Anohi, que eu, Virá Hayom, que eu te ordeno hoje. Vayetzav Moshe et Haran Bayom Rahu Lemor, e ordenou Moshe ao povo, a todo o povo ele ordenou naquele dia, né, dizendo: Elei Amdu
Levarech et Haan al-Ha'ach Gerizim Be'avrechem et Hayarden. Estes ficarão em pé, né? Ficarão de pé, erguidos, a menorá erguida, para lebarer, né? A palavra brachá, a palavra lebarer, para abençoar o povo, sobre o monte Gerizim, ao atravessarem o Iardém. Shimon, a tribo de Shimon, Levi, Yehudá, Issachar, Yosef e Biniamim. Então você vê aqui que são 6 das 12 tribos vão ficar nesse monte. Quer dizer que essas tribos são abençoadas? Não. Quer dizer que essas tribos estão representando a bênção do povo. Quando o povo olhar para esse monte Gerizim, eles vão ver que estão lá 6 tribos escolhidas pelo Eterno para os abençoar, aqueles que vão olhar para esse monte, para essa montanha, e vão então buscar a bênção do Eterno. Escolhidos aleatoriamente, você vê aqui, olha, não é pela ordem de nascimento, Shimon e Levi. Shimon foi o segundo, não está Reuven aqui. Shimon, Levi e Yehudá são os 3 seguintes a Reuven, né? Yosef e Biniamim são os 2 últimos. Então não é uma ordem, né? Não tem uma preferência, não tem uma precedência aqui nesse caso. Ve'ele yamdu al-kelalá be'ar eival. Então aqui nós temos, estes ficarão em pé sobre a maldição. Então aqui nós temos Barer, a bênção, e esse aqui nós temos Kelalá, a maldição, né? Então nós temos um monte, a bênção, e no outro monte, a maldição. Bahar Eival, no monte Eival. Reuven, Gad, Asher, Zivulun, Dan, Naphtali. Então todas as 12 tribos estão separadas, metade para cada lado, as 6 de um lado e as 6 do outro. Tem o mesmo grau de importância, são escolhidas aleatoriamente, né? O Eterno colocou, não teve uma divisão, não, esses são de Léa e da seiva de Léa, esses são de Rachel e da seiva de Rachel. Não, são todos misturados, né? São todos ali escolhidos, né? Escolhidos aleatoriamente para representar a bênção e a maldição. E 6 para cada lado, não tem 7 na bênção e 5 na maldição, não tem 7 na maldição e 5 na bênção. Por quê? Porque a bênção e a maldição têm o mesmo peso, né? Você escolhe entre 2 coisas muito iguais. Você é que tem que ter o discernimento de escolher corretamente. Você recebeu esse presente, essa bênção, né? Essa bênção de escolher, você recebeu, nós recebemos ao nascermos. Então, nós temos isso dentro de nós. Nós é que escolhemos. Nos é apresentado da mesma maneira. Sempre que você vê uma bênção, tem uma maldição junto. Sempre que você tem uma maldição, você tem uma bênção junto. Você que escolhe aquilo que você quer, né? Aquilo que você quer seguir. Não tem nada a ver achar que um monte, né? Você achar que um monte ou outro monte tem a ver. Se você achar que um monte é bênção e outro monte é tradução, que a tribo de Yehudá é uma tribo de bênção e a tribo de Zevulun é uma tribo de maldição. Não é isso que está se tratando aqui. E também está se tratando aqui de uma divisão, né, das tribos de acordo, né, com a descendência de Yaakov, né,
pelo patriarca Yaakov. Então aqui você não vê a tribo de Efraim e a tribo de Menaxe. A tribo de Efraim e Menaxe, quando elas entram pela herança que Yaakov deu a cada um, né? Então os levitas não têm herança e Yosef é dividido em duas tribos, as duas tribos que recebem a herança de terra, a herança de bens, a herança material. Mas quando o Eterno fala das tribos, né, das tribos que formam o seu povo, são as tribos conforme nasceram de Yaakov, né, diretamente de Yaakov. Então esse é o... Tirar minha cara aqui para você poder ver direitinho, né? Aqui nós temos o Monte Grizim e aqui nós temos o Monte Eival, né? Então nós estamos vendo aqui essa posição norte, essa é a posição oeste, posição sul e posição leste. Então nós temos sobre o Monte Eival aquela lá, as maldições, e sobre o Monte Grizim as bênçãos. Então aqui ficariam os representantes, ficariam essas 6 tribos aqui nesse monte e os 6 tribos aqui nesse outro monte, né? Monte Grizim, o Monte da Bênção, o Monte Eival, o Monte da Maldição. E aqui seriam colocadas essas pedras, né? Essas pedras com as 10, né? Com as 10 das palavras. E aqui no meio nós temos a cidade de Shechem, a cidade de Shechem foi aquele cidadão, né, que estuprou a filha de Yaakov, Diná, e ele recebeu esse nome porque essa região aqui, né, quando ele nasceu, seu pai, que dominava essa região, colocou o nome dele de Shechem, porque Shechem representa o ombro. Então aqui é como se fosse os 2 ombros de uma pessoa, o ombro direito e o ombro esquerdo, né? Então aqui ficou a cidade de Shechem. Metade das bênçãos e metade maldições, que nós vamos ver agora, né? Moshe vai nos falar das bênçãos e das maldições, o que é bênção e o que é bênção e o que é maldição. Novamente, tem que se ficar claro na nossa cabeça o seguinte: não quer dizer que tribo ou monte seja amaldiçoado, ou que tribo ou monte sejam abençoados. Não é isso. É simplesmente uma visualização de que, como esses montes são muito parecidos em altura, em tamanho, né, o Eterno está mostrando aqui que nós temos a opção de escolher entre 2 coisas muito semelhantes. Nós precisamos conhecer para escolher corretamente. Você pode escolher a maldição ou você pode escolher a bênção. A Torá não obriga nada. Você tem a opção de escolher. Ela te apresenta o que elas são. Ela te apresenta o que você vai ganhar com cada uma das suas escolhas e você escolhe aquilo que bem quiser. Ve'anu ha-leviim ve'anru el kol ish Israel kol ham. Aqui nós temos a palavra anu. Anu que muitas vezes é traduzido apenas como e responderão, mas na verdade aqui nós temos o significado da palavra ani, da palavra humilde, da palavra simples. Por quê? Porque tudo isso tem que ser feito com humildade no coração. E humilhem-se os leviim e digam para todo homem de Israel em voz alta. Né? Tem que se falar com vontade, tem que se falar do coração. Aru haish asher yasef esel umasecha to'avat Adonai maase yedei harash vesham basater
ve'anu kol ha'an ve'amu. Amém. Maldito o homem que fizer uma imagem talhada ou de metal. A entalhada é uma imagem talhada em pedra ou entalhada em madeira, né? E a palavra Maseh é o metal. Então, o que é essa imagem entalhada? É uma imagem entalhada para adoração, não é aquela imagem que você faz para botar lá no seu jardim como uma decoração, que vai botar em cima da mesa como uma decoração, mas é aquela imagem de que a pessoa faz para adoração, né? Que a pessoa faz para adoração e não decoração, para adorar, para se prostrar frente a ela. Mas não é só uma imagem física, né? Nós entendemos isso, que é qualquer coisa que é usado para a adoração, como um objeto de adoração. Por exemplo, como nós já falamos muitas vezes, né? Por exemplo, uma figura, um personagem, um jogador de futebol, um cantor, um sábio, qualquer coisa, qualquer entidade aí que seja utilizada como um ser, né, que está acima do Eterno. Então o Eterno abomina isso. Então você não deve fazer nada disso. Avat Adonai, uma abominação é essa adoração, é essa idolatria. Isso é uma abominação ao Eterno, o nosso Elohim. Maaseh Yadeh Harash, o trabalho das mãos de um artesão, ou seja, foi alguém que tem habilidade para fazer isso, que não é um pedaço de pedra qualquer, não é um pedaço de metal qualquer, mas alguém que envolve ali muito trabalho, muito conhecimento, muito entendimento. É uma imagem rebuscada, é uma imagem trabalhada, né? Uma figura trabalhada, seja de metal, seja em pedra, seja hoje nós temos aí em várias áreas, né? Na ciência, na tecnologia, nas artes, na política, né? Várias pessoas que se auto-intitulam imagens de adoração, seres que são defendidos a unhas e dentes como sendo o melhor dos melhores, que as pessoas se ajoelham a elas, né? Se colocam a eles, frente a eles, como se eles fossem seus senhores. Veshan Bassater Ve'anul Korhaan Ve'amu Amém. Em lugar escondido, humilhe-se todo o povo e diga amém. Então todo o povo vai se prostrar, que esse humilhar é se prostrar frente ao Eterno somente, é se humilhar frente ao Eterno. Então é isso, né? É isso que a gente tem que sempre entender. Não é uma imagem de adoração, de decoração, mas uma imagem desculpe, não é fazer uma imagem para decoração, mas fazer uma imagem para adoração, né? Então nós vemos, e isso é feito num lugar escondido, ou seja, não é uma figura clara. Muitas vezes essas figuras de adoração, elas ficam recolhidas no ambiente, elas são feitas e são adoradas em segredo, né? Muitas vezes em segredo, não é feito em público isso. Pode ser feito em público, mas muitas vezes não é. No início da nossa era, no início da era cristã, por exemplo, aqueles sacerdotes, muitos deles é sabido que guardavam imagens de adoração lá, né? Lá embaixo do templo, eles tinham lá as imagens. Por isso que Yeshua, né? Yeshua se revoltou contra todos eles que faziam adoração a outros deuses lá dentro do próprio templo do Eterno, do templo consagrado ao Eterno. Eles guardavam imagens de adoração, como até hoje é feito, né? Muitas imagens de adoração são espalhadas aí pelo nosso mundo, né? E aqui nós temos a palavra amém, né? Amém. Por que essa palavra amém, que muitos entendem como assim seja,
está aqui, né? Então uma imagem que vai ser relacionada com algo que é maldito, tem aqui um amém. O que quer dizer a palavra amém? A palavra amém não quer dizer assim seja. A palavra amém quer dizer Elohim é rei fiel. É um acróstico das primeiras letras dessas palavras aqui. Ó. Elohim, Meler, Neiman. Elohim é rei fiel. Por que então nós estamos confiando no Eterno quando está se falando de maldição? Porque se você confia no Eterno, né, se você confia no Eterno nesse momento ruim, quando você está frente a um objeto de adoração, quando você está frente a uma coisa que é maldita, você confia no Eterno, né, você confia no Eterno e não se deixa levar por esse fecelo, por essa imagem de adoração, você se afasta disso. Ele te resgata desse meio, ele te resgata dessa situação. Arur Makele Aviv Ve'imo Ve'amar Kol Ha'am Amém. Maldito quem maldizer o pai ou a mãe, todo o povo dirá amém. Então aqui nós temos a palavra kelel, né? Kelel, kelalá, a origem da palavra kelalá, maldição, né? Então maldito o que maldizer o seu pai ou a sua mãe. Então é nesse momento, né, que a gente tem que sempre lembrar do quinto mandamento, honrar pai e mãe. Então você não pode em nenhum momento, por pior que tenha sido o seu pai ou a sua mãe, ou porque você não os conheceu, ou porque eles eram violentos, eram isso, era aquilo outro, não importa isso, você não pode, né, tratar mal o pai, tratar mal a mãe, isso é uma maldição. Então você não faz objeto de adoração, mas você, né, você aqui falando sempre num genérico, né, você maldiz o pai, maldiz a mãe. Então isso não pode acontecer, né? Então você lembra disso e você diz amém. Você confia no Eterno. E aqui é o segundo desses mandamentos, dessas maldições, dessas listas de maldição. O Eterno vai apresentar 12 maldições aqui nesse capítulo, né? Relacionando então com essas 12 tribos, não dizendo que as 12 tribos têm maldição, mas colocando nesse número um número de maldições que devem ser lembradas por todos os descendentes de Jacob, todos aqueles que confiam no Eterno como o seu Elohim. Arur Masig Gevul Re'u Ve'amar Kol Ha'am Amém. Maldito quem mover os limites da propriedade, né, os limites do seu próximo. Então, todo o povo dirá amém. O que é alterar, né, alterar os limites da propriedade? Então, o cara tem um terreno, né, como nós vamos ver em Yehoshua, dividiu-se a terra de Israel pelas tribos e, de repente, uma tribo começa a avançar no terreno da outra. Ou dentro de uma tribo, alguém começa a avançar os limites do seu território em cima do outro, movendo a marca do outro, roubando terra do outro. Então aqui nós temos vários mandamentos, né? Nós temos não roubar, nós temos não cobiçar, nós temos não adulterar. Então tudo isso está acontecendo aqui dentro. Você quer aquela parte do terreno do outro, por quê? Porque você cobiça aquilo que é do outro. Você adultera a marca do teu terreno, você está adulterando, né, o tamanho do teu terreno, adulterando o tamanho do terreno que o Eterno concedeu para cada um. Você está roubando o terreno do teu próximo. Mas não é só o terreno, né? É a propriedade intelectual, é a propriedade emocional, ou seja, tudo que existe para ele você está fazendo uma alteração. Então esses limites aqui não podem ser alterados. O que o Eterno deu a cada um,
você não pode tomar. Arur mashige iver badarer veamar kol ha'am. Amém. Maldito quem desviar um cego do seu caminho, e todo o povo dirá amém. Então nós temos a palavra aqui, ó, mashige e masig, são sinônimos, né? Palavras que significam mover, o desviar, o tirar do caminho, tirar os limites, alterar o caminho de um cego. Então a Torá sempre, né, se preocupou, desde o início nós vemos a preocupação de tratar bem aqueles, cuidar daqueles que têm deficiências visuais, auditivas, de locomoção, qualquer tipo de deficiência. Isso é retratado sempre pelos dois órgãos sensitivos que a gente tem mais, domina a maior parte do mundo, né, que é a visão e a audição. Então, não colocar o obstáculo no caminho do cego e não maldizer o surdo. Então, com essas palavras que nós vemos lá na porção Kedoshim, em Levítico 19, o Eterno diz isso, né, para que a gente sempre ajude, a gente sempre guarde, a gente sempre esteja pronto para atender as necessidades dos necessitados, aquelas pessoas que têm alguma deficiência, de qualquer que seja essa deficiência, né? Diferente do que muitos fazem piadas com o surdo, fazem piadas com o cego, fazem piadas com o deficiente de locomoção, qualquer tipo de deficiência, a Torá é contrária. Então, maldito aquele, né, aquele que faz brincadeira, aquele que atrapalha o caminho, aquele que não presta ajuda, aquele que sempre dificulta o movimento ou a vida daqueles que têm algum tipo de necessidade. Arur matemishpat ger yatom ve almaná ve amar kol ha'am. Amém. Maldito quem perverter a mishpat, ou seja, a justiça do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Por quê? Porque o estrangeiro, como nós já discutimos ontem, o estrangeiro é aquele que não segue os ensinamentos do Eterno, mas ele pode um dia vir a seguir. O estrangeiro é aquele que não está de acordo com os ensinamentos do Eterno. Ele é estrangeiro para aquele que está no ensinamento do Eterno. E aquele que aprende o ensinamento do Eterno não pode negar esse ensinamento para o estrangeiro, para aquele que não tem esse conhecimento. Então, o Eterno diz, você deve preservar o direito dele de aprender. Então, a justiça do Eterno. Então, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão, aquele que não tem pai e mãe para ensinar a ele as palavras do Eterno, aquele que não pode ouvir, por quê? Porque ele não tem quem o oriente, a viúva que está desamparada, né? Não é só o estrangeiro que mora no outro país, mas é o estrangeiro que não tem dentro de si conhecimento da palavra do Eterno. Ele é como a gente fala sempre lá da Torre de Babel, né? Todo aquele povo que vivia na Torre de Babel, construindo a Torre de Babel, e a nação de Ever, os descendentes de Ever, que não participaram daquilo. Então esses são aqueles que optaram por escolher o caminho do Eterno. E todos os outros são estrangeiros, assim como o povo foi estrangeiro na terra de Mitzrayim. Eles seguiam o Adonai, o nosso Elohim, enquanto o povo de Mitzrayim, onde eles viviam, seguiam lá os seus deuses, né? Então, sempre lembrando que o estrangeiro foi criado pelo Eterno, o órfão foi criado pelo Eterno, a viúva foi criada pelo Eterno, somos todos irmãos. Então nós devemos, né, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então é isso que o Eterno diz, maldito aquele, né, que perverter o direito, o mishpat do
estrangeiro, do órfão e da viúva. Maldito quem deitar com uma mulher de seu pai, porque descobre a nudez de seu pai e todo o povo dirá amém. Aquele que se deitar, né, porque uma mulher, porque o pai poderia ter mais de uma mulher. Nós vimos lá que Yaakov tinha duas mulheres, Leia e Rachel, e duas servas que eram também suas mulheres. Por quê? Porque ele entrou a elas para suscitar filhos para ele, né? Biná e Bilha e Zilpa. Né? Nós temos aqui essas duas mulheres. E Reuven se deitou com uma delas, né? Se deitou com Bilha. Então nós vemos aqui que ele foi maldito. E Yaakov o amaldiçoou no seu leito de morte. Né? Descobrir a nudez do pai é ter relação sexual, né? Uma forma da Torá dizer, de uma forma branda a Torá diz, né? A relação sexual é descobrir a nudez, ou seja, a nudez que só o seu pai poderia ter acesso, a nudez da sua mulher, a relação sexual daquela sua mulher. Então esse é a sexta maldição. A sétima maldição: maldito quem deitar com todo animal, e todo o povo dirá amém. Né? Você vê que isso acontecia, o Eterno já salientava lá, e até os dias de hoje isso não mudou. Né? As pessoas não... existe pessoas que fazem isso? Existe, né? Mas não é aceito pela maioria da população. Isso é tratado como algo, né, algo profano, algo maldito, como o Eterno cita aqui, né, quem se deitar com o animal, mas não se deitar para dormir, né, aquele cachorro que dorme em cima da cama, o gato que dorme em cima da cama, né, nos pés do seu dono. Muita gente tem isso, mas não é isso que o Eterno está dizendo aqui, mas é se deitar, ter uma relação sexual com animais. Maldito que deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Isso acontecia, né? Isso acontecia na terra dos cananeus, Sedom e Amorá. Isso era muito comum, tanto que as filhas de Lot cometem essa maldição, cometem esse ato, né? Por quê? Porque elas estavam acostumadas, elas cresceram achando que isso era normal naquela terra, e quando elas acham que não terá mais mundo, porque todo aquele lugar que elas conheciam foi destruído, todo mundo morreu, então elas sentiram a necessidade de preservar a espécie e se deitaram com o pai. Né? Não foi ele que deitou com elas, elas que se deitaram com ele. Né? Maldito quem deitar com a sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito quem golpear seu próximo em segredo, e todo o povo dirá amém. Então nós temos novamente aqui, né, na maldição lá do verso 15, e aqui nessa maldição nós temos aqui a palavra segredo, a palavra escondido. Né? Todas essas maldições aqui podem acontecer a descoberto, pode ser de conhecimento público, mas pode-se fazer uma escultura escondida, pode-se golpear alguém em segredo. Por quê? Porque se golpear alguém de forma que outros vejam, essa pessoa pode ser então rapidamente ser presa e ser condenada, mas ele pode golpear alguém escondido, ninguém viu, ninguém percebeu, né? O cidadão foi morto e ninguém sabe quem o matou. Então, essa é uma maldição, né? Então, isso é uma maldição. Quando é feito em segredo, fazer uma escultura em segredo, golpear alguém em segredo, né? Elas podem ser de segredo público, mas o Eterno sabe, o Eterno conhece, o Eterno vê, o Eterno sabe quem cometeu. Lembra de Caim, né? Caim matou Abel, sumiu com ele, mas o Eterno sabia. O Eterno pergunta a ele: cadê Revela, seu irmão? Né?
E Caim responde ao Eterno: Hashomer Ahi Anohi, sou eu o guardador do meu irmão? Né? Onde está o seu irmão? Sou eu o guardador do meu irmão? Eu não sei onde ele está. Na verdade, o Eterno sabia, né? Sabia que ele havia feito. Então, foi feito a escondido, ninguém percebeu, ninguém sabe, né? Ninguém sabe onde está o corpo, mas o Eterno tudo sabe. E o Eterno amaldiçoa essa pessoa que faz isso em segredo. Maldito quem aceitar suborno para matar uma nefesh, uma alma inocente, todo o povo dirá amém. Então não é só aquele que manda matar, mas aquele que recebe um dinheiro para matar alguém que nem é inimigo dele, nem tem nenhum problema com ele, também, né, também é uma maldição. Aruch Asher lo yakim et divrei ha-Torah hazot la-asot otan ve'amar kol ha'am. Amém. Maldito quem não levantar, ou seja, quem não cumprir, né? Yakim, levantar, ou cumprir, ou executar, ou praticar estas palavras da Torá para praticá-las, la-asot, para praticá-las. E todo o povo dirá amém. Então esta é a 12ª maldição que o Eterno nos apresenta aqui. Então nós vemos que é muito fácil distinguir uma maldição, é muito simples perceber essa maldição, né? É muito fácil se afastar dela, são bem descritas nas Aseret Devarim. Então, amar o teu próximo e amar ao Eterno. Então, essas maldições apresentadas aqui não tem nada de novo, mas quando você não cumpre o mandamento, você está sendo maldito. Não é simplesmente não faço e tudo bem, não tem problema nenhum, né? Você está sendo maldito. E a maldição, ela nos é apresentada sempre como uma bênção, né? Então, se você não escolher a maldição, você está escolhendo a bênção. Você tem que levantar as palavras da Torá, ou seja, você tem que levantar a Torá para cumprir com ela, com os ensinamentos dela. Então essa palavra lo yakim, lehakim, né? Palavra lehakim, levantar, ela deu origem a uma prática que se faz nas sinagogas, né? Que é levantar a Torá quando se vai ler a Torá, né? Se lê a Torá assim, virado para cima, né? Se lê a Torá dessa maneira, ou seja, levantando as palavras. Mas não é, isso é um ato simbólico, na verdade, o levantar que o Eterno nos diz aqui, que Moshe está nos passando aqui, é o levantar no sentido de cumprir, de fazer, de executar, né? Agora, há pessoas que não conhecem a Torá, também não está nem preocupada com o que ela diz, né? E não cumpre seus mandamentos, não cumpre suas palavras, não quer nem saber, né? Tem raiva de quem sabe, então vive a sua vida totalmente perdido, não tem noção, não quer saber, não pratica, né? Não pratica porque não conhece, não quer conhecer. Existem outras pessoas que não conhecem a Torá, mas praticam os mandamentos, né? Elas têm noção de que é errado dormir com a sogra, é errado dormir com a mulher do pai, é errado fazer uma imagem de adoração, é errado roubar, alterar o limite do próximo, é errado colocar uma trave na frente do cego, é errado amaldiçoar o surdo. Então ela não faz isso, mas ela não sabe por que ela não faz. Ela não conhece a Torá, mas ela cumpre parcialmente as suas palavras. Ou então ela ouve, né? Ela ouve lá dentro da sua congregação, ela ouve algumas orientações que dizem que isso é errado por esse motivo, por aquele outro. Mas ela não sabe que isso é um ensinamento da Escritura, que ela
deve aprender mais para evitar cometer aqueles outros que ela também não tem noção e muitas vezes ela pratica, mas sem saber que aquilo é uma transgressão, que aquilo está associado com uma dessas maldições. Pior é aquele, né? Maldito é aquele que conhece a Torá e não levanta as suas palavras, ou seja, aquele que leu, aquele que estudou, aquele que veio lá de Bereshit até aqui e aprendeu tudo, mas ele muda o sentido, usa um metal para lapidar, para mudar os ensinamentos da Torá, ensinar de maneira diferente, né? Ele não levanta as palavras da Torá. Esse é muito pior, esse é o maldito. Né? Maldito é aquele que conhece, mas não levanta. E bendito é quem conhece a Torá e levanta as suas palavras. É nesse grupo que a gente precisa ficar, é nesse grupo que a gente não pode sair, é nesse grupo que a gente tem que, todo dia, né, pensar em permanecer nele. É esse grupo que faz a sua caminhada em Techuvá. Ele estuda, ele aprende, ele guarda no coração e ele pratica. Né? É esse que levanta as palavras do Eterno no seu dia a dia. Vamos entrar agora no capítulo 28, né? Um capítulo que muita gente gosta, né? Muita gente gosta desse capítulo 28 porque fala de bênção, né? Você vai ser abençoado nisso, você vai ser abençoado naquilo, você vai ser abençoado na sua cidade, fora da sua cidade. As pessoas gostam muito de vender esse capítulo aí dentro das suas doutrinas, né? Porque só fala de bênção. Mas eles pulam alguns capítulos, eles pulam alguns versos dessa porção, né? E principalmente quando nós chegarmos lá a partir do verso 15, que vai falar das maldições. Talvez nós consigamos ver uma boa parte na parte da tarde, no fechamento desse estudo. Né? Muitos pulam essa introdução, os primeiros versos, e vão direto lá para as bênçãos, porque muita gente gosta de bênção, né? E todo mundo detesta maldição. Né? Ninguém gosta de maldição, todo mundo gosta de bênção. E aí as pessoas difundiram essa, dentro do misticismo, dentro da idolatria, desculpa, difundiram essa questão de bênção e de maldição. Né? Você vai ser abençoado assim, você vai ser amaldiçoado assado. Aí uma pessoa chega para outra e fez alguma coisa, a outra amaldiçoa ela, e a pessoa fica com medo e acha que o mundo está caindo em cima dela porque o outro a amaldiçoou, então tem que fazer o quê? Tem que amaldiçoar o outro porque ele amaldiçoou você. Aí você abençoa, o filho te pede bênção, você abençoa o filho. Né? Então todo mundo gosta desse negócio de bênção e ninguém gosta da maldição, todo mundo tem medo da maldição, todo mundo gosta de bênção. Eu diria que, se você puder, abençoe. Não porque você vai fazer qualquer coisa de bem para o teu próximo. Né? Nada vai acontecer na vida dele pela tua bênção. Nada vai acontecer na vida dele pela tua maldição. Mas quando você abençoa, ele se sente bem psicologicamente, ele recebe um sinal positivo, ele recebe uma coisa boa. Diferente de quando você recebe uma maldição, você fica triste, você fica chateado, você fica achando que o mundo vai acabar em cima de você, e aí você não gosta de receber a maldição e quer amaldiçoar de volta. Não faça isso, né? Esqueça isso, não se sinta prejudicado quando alguém te amaldiçoar, não se sinta valorizado quando alguém te abençoar, porque a bênção e a maldição, ela só tem um real significado quando elas obedecem, quando elas seguem as instruções que estão na Torá. E como é essa bênção e como é a maldição? Só o Eterno pode amaldiçoar, só o Eterno pode abençoar. E ele abençoa de acordo com as regras que ele definiu para nós. Se nós seguirmos, é bênção. Se nós seguirmos as outras do Monte Eival, nós seremos amaldiçoados. Simples assim.
Moshe, então, agora vai mostrar como a gente vai escolher, né? Como a gente vai escolher a bênção e como a gente vai escolher a maldição. Que momento que a gente pode escolher um ou pode escolher o outro. Como a gente se desvia da maldição e cai na bênção. Né? Então nós temos que ser muito atentos na leitura desse capítulo. Né? Não vamos conseguir ler ele todo, estudar ele todo, mas você pode depois voltar ao vídeo, acompanhar o texto todinho, olhar a abordagem do ano anterior e estudar, aprofundar mais esse capítulo que nos traz as bênçãos e a maldição. Esse capítulo, né, para você ter uma ideia, é o segundo capítulo em quantidade de versos dentro da Escritura. Nós temos o primeiro como a porção Nassô. Né? O capítulo 7 da porção Nassô tem 89 versos. A porção Nassô é aquela que fala das atribuições dos filhos de Aharon, né? Da construção, das oferendas dos príncipes no Mishkan, e fala da Birkat Kohanim. Né? A Birkat Kohanim está aqui na porção Nassô, no livro de Bamidbar. Essa é a segunda porção, né? É a segunda porção que fala da bênção e da maldição. É o segundo capítulo que tem o maior número de versos. Então você tem que prestar atenção nisso, porque tem muita coisa para aprender aqui, são muitos versos para você, né, para você aprender nessa porção. Então nós temos Raei Sará, a morte de Sara, casamento de Isaac. Né? Nós vemos em Tazria, né, a porção Tazria, que fala do resguardo da mãe quando tem um filho, quando tem uma filha, que fala da Tsaraat, da língua do mal. A porção boa é antes da saída do povo de Mitzrayim, são as 3 últimas pragas que o Eterno faz no Egito. Então, nós temos aí essas porções pela ordem aqui de quantidade de versos, né, para você ter uma visão aqui do significado de por que nós temos que prestar atenção. Só pelo tamanho dela, você já deveria prestar atenção, que tem muita informação aqui para você aprender. O verso 2 diz o seguinte, eu não li o verso, desculpe. Verhaya in Shamoa Tishma Bekol Adonai Elohecha Lishmor La'asot et kol mitzvotav Asher Anohi mitzvocha hayom tam ha Adonai Elohecha Eyom al kol goyei haaretz. E será, se ouvires in Shamoa, se ouvires com atenção na voz de Adonai, Bekol Adonai, teu Elohim, para guardar Lechomer, para guardar Leasot, para fazer a todas as suas mitzvot que eu te ordeno hoje. Hoje que Moshe fez aquele discurso, um único dia, ele fez todo o discurso, apresentou todas as palavras naquele dia. Te colocará Adonai, teu Elohim, acima de todas as nações da terra. Então você pertencerá à nação escolhida pelo Eterno. Não é porque você nasceu de uma nação que você vai ser povo do Eterno, mas é porque você ouviu, guardou. Né? Não pode só ouvir e não tem como só guardar. Você tem que ouvir, guardar e fazer. Você é uma menorá. Você é uma menorá que ouve. Você é uma menorá que se enche de óleo, que se enche
do óleo puro, que guarda dentro de si esse óleo puro. E você pratica, você acende a tua menorá e ilumina a tua frente, né? Então, ouvir, guardar e fazer. Esses são os 3 ingredientes para a bênção. E virão sobre ti todas estas bênçãos em profusão e te alcançarão quando fizeres na voz de Adonai, o teu Elohim. Então, agora Moshe vai nos dizer, né, nós vamos ouvir de Moshe todas as bênçãos que o Eterno vai dar para aquele que ouve, guarda e pratica as suas palavras. Muita gente não lê esses 2 versos iniciais. E aí não praticam. Por quê? Porque ficam esperando ser abençoado pelo rabino, pelo pastor, pelo padre, por aquela pessoa, por uma pessoa dita santa lá não sei aonde, né? Pelos seus seguidores. Enfim, elas querem ser abençoadas por aquela pessoa que vai encostar nelas e ela vai ser abençoada. Isso não existe. Ela só vai ser abençoada pelo Eterno se ela ouvir, guardar e praticar as suas palavras. Não existe outra maneira, né? Não existe outra maneira de você ser abençoado. Mas muitos não ouvem isso. Muitos são aqueles que leem a Torá, mas não levantam as suas palavras, não levantam os seus ensinamentos. E muitas das tragédias que aconteceu com a humanidade, que acontece até os dias de hoje, com este ou com aquele outro povo, não estou aqui colocando um povo em especial, porque todos sofreram. Né? Por quê? Porque não seguiram não observaram essas palavras, não levantaram essas palavras, quiseram ir direto para a bênção e para a maldição. Vou me afastar dessa maldição, vou querer a bênção, e aí está tudo bem. Né? Não é assim dessa maneira, não é assim dessa maneira que funciona. Então vamos ver quais são as bênçãos. Bendito tu serás na cidade e bendito tu serás no campo. Ou seja, em qualquer lugar que você viver, você vai ser abençoado. Bendito será o fruto do teu ventre, ou seja, a tua descendência será bendita. O fruto do teu solo, ou seja, tudo que você plantar vai dar resultado. O fruto do teu gado, as crias das tuas vacas e o rebanho de tuas ovelhas, ou seja, tudo vai ser abençoado dentro da tua casa, seja você no campo, esteja você na cidade. Bendita será a tua cesta de grãos, ou seja, os grãos que tu colher, né, vão ser abençoados. E os grãos que você colocar lá na tua amassadeira para fazer o pão vão ser abençoados. O teu pão vai crescer, vai ser um pão bom, que vai trazer saúde para todos que comerem dele. Agora, não é só porque eu estou dizendo isso, não. Eu posso dizer isso para você e você achar que está sendo abençoado, mas você não está. Você só vai ser abençoado se ouvir na voz de Adonai, teu Elohim, para guardar e para fazer todas as suas mitzvot. Tem que lembrar sempre do primeiro verso. Né? Sempre lembrar do primeiro verso, para você ter condição de receber essas bênçãos. Bendito serás tu na tua entrada e bendito serás tu na tua saída. Lembra lá do início do discurso de Moshe, né? Você vai guardar essas palavras. Quando ele lê os 10 mandamentos, as 10 maravilhosas palavras, ele diz: você vai guardar essas palavras quando entrar na tua casa, quando sair, quando deitar, quando levantar, né? Quando viajar, em qualquer momento da tua vida, você vai lembrar, você vai colocar sinais na mão e na fronte. Por quê? Porque você vai se lembrar, né? Se lembrar das palavras do Eterno, das Sacéritas de Varim. Se você lembrar, você vai ser abençoado, você vai ser bendito na entrada e na saída. Adonai entregará os teus inimigos que se levantarem sobre ti, ferindo-os em tua frente.
Em um caminho sairão sobre ti, e em 7 caminhos fugirão diante de ti. Então, teus inimigos vão te espreitar, vão chegar próximo de você, mas o Eterno está te guardando, o Eterno está te protegendo, e esses inimigos vão desaparecer de várias maneiras, e você nem vai perceber que eles estavam te espreitando, eles vão ser entregues a você, mas se você ouvir a voz do Eterno, guardar os seus ensinamentos e praticar esses ensinamentos. Não é simplesmente porque você é bonitinho, porque você é rico, tem segurança, que os teus inimigos não vão te atacar, né? Mas se você guardar, se você ouvir guardar as palavras dessa Torá, o Eterno vai te proteger e você nem vai precisar se preocupar com esse assunto. Ordenará Adonai sobre ti a bênção em teus celeiros e em tudo que realizar tua mão, e te abençoará na terra que Adonai teu Elohim concede a ti. Se você ouvir a palavra do Eterno, se você ouvir os seus ensinamentos, guardar no coração, guardar não é colocar numa gaveta e deixar escondido, não. Guardar é entender, né? É ter à disposição em todo momento para praticar, em todo momento que você estiver praticando, né? Em todo momento que se apresentar na sua vida alguma situação, você lembrar das palavras e usar as palavras corretamente. E na dúvida, né? Na dúvida se aquilo é maldição ou não, lembra que sobre o Monte Eival estão as 2 pedras com as 10 das palavras. Lembra das 10 das palavras que estão lá frente à maldição para você recordar delas e não adentrar fazendo coisas que o Eterno diz que são maldição. E praticar de acordo com as mitzvot do Eterno. Te levantará Adonai para ele por um povo kadosh, ou seja, um povo santo, um povo separado, não porque você nasceu de Abraão, não. Não é por isso que você vai ser um povo santo, né? Lembra que Yohanan Matibir dizia, não basta ser povo, né, descendente de Abraão, de uma pedra dessa o Eterno pode transformar num filho de Abraão. Não é isso que vale, não é ser descendente porque traz o sangue, né, traz o sangue de Jacob correndo nas tuas veias, mas é porque você ouve, guarda e pratica as mitzvot do Eterno. Te levantará Adonai para ele por um povo kadosh, um povo santo, um povo separado, conforme jurou a ti, quando guardares as mitzvot de Adonai, teu Elohim, e seguires seus caminhos. E verão todos os povos da terra que o nome de Adonai é proclamado sobre ti, e temerão a ti. Então todos vão perceber que você vive de acordo com os ensinamentos do Eterno, que você pratica os seus ensinamentos. Vão ter raiva de você, vão querer te amaldiçoar, tudo bem, problema deles, e deixa eles fazerem o que eles quiserem, né? Você não tem que se preocupar com isso, mas você tem que fazer segundo o ensinamento do Eterno. O que o Eterno representa vai estar sobre você, né? Não quer dizer que todos amam o Eterno, não, né? Todos aqueles que seguiram Nimrod, eles não amam o Eterno, eles querem destronar o Eterno, por isso que vão te perseguir, por isso que vão querer te amaldiçoar, por isso que vão querer te prejudicar, né? Mas você vê, na Escritura, nós vemos vários momentos em que aqueles que estavam seguindo o Eterno, os amalequitas vieram e foram derrotados, os egípcios vieram, foram derrotados, os Bavelim vieram, foram derrotados, os Achurim vieram, foram derrotados, os gregos vieram, foram derrotados, os romanos vieram, foram derrotados. Todos esses foram derrotados até os dias de hoje. E aquele povo que segue, né, segue as orientações do Eterno, que tem essa atribuição, mesmo que nem todos eles sigam, eles representam o povo do Eterno. Não quer dizer que são do povo do Eterno, mas representam o povo do Eterno. O Eterno confia neles
assim como confia em você, assim como confia em mim. O Eterno confia demais no ser humano. Por quê? Porque ele fez o ser humano e disse, Tov meod, né? É muito bom. Então, ele confia que a gente vá decidir buscar os seus caminhos. E te excederá Adonai para o bem no fruto do teu ventre, e no fruto do teu gado, e no fruto de teu solo sobre a terra que jurou Adonai a teus pais para conceder a ti. Então, tudo que você fizer, né, vai dar fruto, vai ter bom resultado, vai ter em excesso, vai ter demais, né, vai ser a produção, vai ser sempre maior, mas você tem que ouvir a voz do Eterno, teu Elohim, guardar os seus ensinamentos, as suas mitzvot e praticá-las. Abrirá Adonai para ti seu bom tesouro, os céus, para dar a chuva à terra no tempo e para abençoar toda a obra de tua mão, e emprestará a muitos, e tu não tomarás empréstimo, ou seja, na tua plantação vai chover no momento certo, você vai receber o que você precisa no momento certo, você vai receber o alimento no momento certo, na quantidade certa. Lembra quando o povo estava no Man, né? Caiu o alimento certinho todo dia de manhã, ia lá, pegava, né? Se pegasse demais, sobrava, não sobrava, se pegasse de menos, não faltava. Era sempre na quantidade certa. E assim acontece com aquele que guarda, né? Ouve, guarda e pratica os ensinamentos do Eterno. Não se preocupe, né? Não se preocupe com que roupa você vai usar amanhã, se você vai ter alimento amanhã, né? Por quê? Porque o Eterno está contigo. Como disse Yeshua, né? Olhe os lírios do campo. Nunca houve no templo de no reino de Salomão, nunca houve algo, né, tão maravilhoso quanto os lírios do campo. E se o Eterno cuida assim de uma planta que vai amanhã fenecer, desaparecer, imagina você que ele ama, né? Então você nunca vai sentir necessidade de alimento, de roupa, de companhia na tua caminhada, como ele prometeu, como ele fez com Jacob, né? Ele esteve presente em toda a caminhada de Jacob, ele alimentou Jacob, ele vestiu Jacob, ele deu segurança a Jacob e o levou de volta para sua casa. Então, o Eterno vai fazer isso com você se você ouvir a sua voz, guardar os seus mitzvot e praticar todos eles, né, todo momento da sua vida. É isso que você vai conseguir. A bênção que você vai conseguir só vem dessa forma, não vem de outra. Não vem porque eu estou te abençoando, não vem porque eu estou te amaldiçoando, vai vir maldição sobre você, mas simplesmente porque você pratica os ensinamentos do Eterno. Adonai te colocará a cabeça e não a cauda, e te tornará sempre por cima e não embaixo, quando ouvires as mitzvot de Adonai teu Elohim, que eu te ordeno hoje para guardares e para praticares. Né? Então, você sempre vai estar, né? Sempre vai estar à frente, sempre vai estar acima, nunca vai estar por baixo. Então você sempre vai estar, né? Vai estar em destaque. Você nunca vai estar lá no final, né? No final você não vai estar sofrendo lá atrás, né? Você vai estar sempre à frente, vai estar sempre acima. Você vai emprestar. Como ele disse anteriormente, você vai emprestar e nunca vai precisar de empréstimo. Por quê? Porque nunca vai te faltar nada. Né? Por quê? Porque você ouviu as mitzvot do Eterno, teu Elohim, de Adonai, o teu Elohim, que Moshe nos ordena hoje. Moshe ordena a nós hoje todas essas mitzvot para que a gente guarde, para que a gente pratique. E não te afastes de todas as palavras que eu vos ordeno hoje, à direita ou à esquerda, para seguir após outros deuses para os servir. Velotassur mikol hadevarim asher anochi mitzveh
Aterren Rayon, e a Mil U Shimol, à direita, e a Min U Shimol, à direita e à esquerda. La Lechet Acharei Elohim, para seguir outros Elohim, outros deuses. Acherim Le Avdan, e para o servir, ou seja, você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda das palavras. Ah, não, essa palavra aqui eu vou colocar uma vírgula a mais, essa aqui eu vou colocar uma outra palavra que é sinônimo, né? Não é a tradução, não é simplesmente a tradução como a gente faz aqui, né? Para entender no português, mas é acrescentar palavras aqui, é retirar palavras aqui, é mudar uma letra, né? É usar um metal, um ferro para acertar as pedras, como o Eterno diz. Não use ferro nas pedras. Por quê? Porque aí você altera, né? Altera o ensinamento que está ali. Não altere nenhuma letra. Céus e terras passarão antes que mude um iude ou um cotes da Torá, né? Então esse é o ensinamento de Yeshua. Nós temos que seguir esse ensinamento que já havia sido dado por Moshe, que está aqui. Não se altere para um lado nem para o outro, não modifique um ensinamento da Escritura, né? Não modifique um mandamento, não modifique nada, não ajuste. Não, agora, peraí, vamos fazer dessa maneira aqui que é melhor, né? Agora é mais novo, é mais moderno, está de acordo com a inteligência artificial, vamos fazer uma mudança, a inteligência artificial vai passar e a Torá não vai passar. Qualquer coisa que qualquer um falar vai passar e a Torá permanece. A Torá, o ensinamento do Eterno, permanece para todo sempre. Então você não pode se alterar nenhuma palavra da Escritura para a esquerda ou para a direita. Siga os ensinamentos conforme o Eterno nos deu através de Moshe. Vamos agora recitar a Birkat Kohanim com nosso querido Yosef Torres. Shabbat Shalom Lekulan, tenham todos um bom almoço com suas famílias. Retornaremos à tarde, talvez um pouquinho mais cedo, que essa
esse final do capítulo é muito extenso, né? Quero tentar passar por ele todo, vai ser bastante complicado, né? Então, mas são ensinamentos muito importantes que eu quero salientar para você. Se a gente não conseguir chegar ao final, pelo menos você vai ter alguma orientação para poder depois estudar, aprofundar mais os ensinamentos dessa porção. Shalom, shalom. Nos voltamos então por volta das 14 horas, das 16 horas, um pouquinho antes. Fique atento aí no canal para o horário. Vamos agora ouvir uma música com Moré Haimson. Tov li Torat Bicha Me'afei Zarav V'Chesed Tov li Torat Bicha Me'afei Zarav V'Chesed Tov li Torat Bicha Me'afei Zarav V'Chesed Me'afei Zarav